Fala, gente, bom dia, como é que vocês estão? Acabei de acordar, desculpa aí pelo lugar que eu tô gravando o vídeo. Eu acabei de comprar uma casa aqui em Lowell, Massachusetts, e eu tô reformando aqui o basement, então tá uma zona aqui, tem até um cano passando aqui na frente, não sei se dá pra pegar aí no vídeo. Porém, a gente tá aqui pra falar de business, então isso aqui vocês estão acostumados, se vocês trabalham com reforma, pintura, isso aqui é o dia a dia da gente. Hoje a gente vai falar como é que a gente vai precificar o nosso trabalho e como que eu tô precificando os meus trabalhos aqui. Porque já fazem mais de 4 anos que eu tenho essa empresa e com o passar do tempo eu fui aprendendo, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, então hoje eu vou compartilhar com vocês. Bom, 3 coisas que vão mudar o preço na hora da gente dar o preço final para o cliente. O principal que vai alterar grande parte do nosso valor, eu coloquei aqui como o tempo que a gente vai gastar na obra. A gente que trabalha com serviço, o tempo do projeto é o essencial que vai fazer a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Se a gente dá um serviço que tem que estar pronto em 7 dias e demorar 14, ou seja, o dobro, provavelmente a gente não vai fazer nenhum dinheiro, porque a gente errou ali no cálculo do tempo. Então, o preço, esse aqui é o P de preço, está diretamente calculado com quanto maior tempo você passar, maior vai ser o preço que você vai dar para o cliente. Primeira coisa é saber como é que você vai calcular quanto tempo você vai passar na casa do cliente. Depois os materiais. Materiais, eles estão subindo, estão ficando mais caros, então você tem que sempre estar sabendo quanto que custa. Se você trabalha com pintura, você tem que saber quanto que está a tinta, qual tipo de tinta, explicar para o cliente que tem diferentes marcas, diferentes tipos. E custos de operação, se você está em reforma, você precisa pegar um permit, você precisa pegar alguma licença, algum documento, isso tem que pagar. Fora isso, gasolina, custos do dia a dia. Eu acho que até comida pode entrar aqui. Se você vai ficar 7 dias ou um mês num projeto, o preço da comida que você vai comer ou seus funcionários vai alterar um pouco. Não que você pague para os seus funcionários, mas só estou dando um exemplo aqui. Agora, já que a gente sabe esses 3 fatores, o que vai definir agora um geral do valor é o mercado, aonde você está. Eu estou em Massachusetts aqui. Se você está lá na Flórida, talvez o preço é diferente. Talvez não, certeza o preço é diferente. Então, você tem que analisar o mercado em que você está. Aqui em Massachusetts, se você vai fazer uma pintura de spray de gabinete, se é um gabinete como esse aí que está na foto, que eu dei o orçamento ontem, eu expliquei para o cliente que para fazer um bom trabalho é entre 4 a 5 mil dólares para sprayar um gabinete daquele. Então, tem estados aí que você vai encontrar esse mesmo serviço por 2 mil dólares, 3 mil dólares. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, agora que você sabe aonde você tá, né, do estado, e você sabe esses 3 fatores, eu vou explicar para vocês como que eu calculo quanto que você vai gastar em cada um deles. O tempo. Você precisa ter pelo menos uma experiência em trabalhar, né, na área que você quer trabalhar, para você saber mais ou menos quanto tempo vai virar. Ou se não, você vai ter que, no início, fechar um projeto um pouco mais barato e você vai ter que calcular quanto rende um dia de um funcionário seu. Você vai ter que calcular quanto consegue ser feito em um dia. Vamos supor, para fazer um gabinete, a gente sabe que no primeiro dia você tem que preparar, a gente fala masking, né? Que é colocar o papel no chão, fazer a proteção de tudo para a tinta não agarrar, fita, colocar fita, trabalhar com masking. Então, o prep work, que a gente fala que é a preparação, dura em média 2 a 3 dias num gabinete. Então, como é que eu sei disso? Experiência fazendo. Depois que você fez toda a preparação, você tem que passar o primer. Antes disso, você tem que lixar. Então, primeiramente, para você saber o tempo, você tem que colocar em um papel todo o processo do serviço que você vai fazer. Então, processo. Se você está reformando o banheiro, qual que é o processo para fazer um banheiro? O processo detalhado para fazer o banheiro. No primeiro dia, no primeiro momento que você for lá, das 8 às 5, não sei quanto você trabalha, mas o que você vai conseguir fazer nesse dia? De acordo com o processo. Depois que você tem o processo, o passo 1, 2, 3, 4, 5 para fazer o meu trabalho, aí você consegue saber em quantos dias mais ou menos você vai conseguir finalizar. Então descubra o processo
empresa, do seu serviço que você vai fazer. Ok, isso vale para pintura interna, pintura externa, reformas de banheiro. Tudo tem que ter um processo para você saber quanto tempo, para você explicar para os seus funcionários. Materiais. No dia que eu dou orçamento, eu tento tirar foto de tudo que vai me ajudar a calcular quanto que vai ser meu custo em material. Eu dei o orçamento de um gabinete ontem, vou dar esse exemplo. Eu preciso saber quantas portas e gavetas ele tem, porque o cliente geralmente quer trocar por maçanetas, né, diferentes. Então eu preciso calcular. Como é que eu vou calcular isso? Sabendo quantas portas tem, quantas portas eu tenho que arrumar. O que mais? Quantos galões de tinta, quantos galões de primer. Como é que eu sei os materiais? A gente volta no processo. Se eu sei que o processo é no primeiro dia o masking, né? Vou colocar um M aqui de masking. O que vai no masking? Papel, fita. Que mais vai? Papel, fita, plástico. Basicamente isso e muita fita, porque fita tá ficando bem caro. E depois que você preparou tudo, você vai tirar as portas, numerar as portas e começar a lixar. Então aqui você tem que comprar lixa, ou a máquina de lixa. Depois o primer, você tem que comprar o primer, aqui na etapa 3, primer. Depois espraiar a tinta. Então já tem primer e tinta. Tudo vai do processo que você faz o serviço. Então você calcula os materiais baseado no processo. E depois você soma os seus custos de operação, dependendo da quanto que tá a gasolina. Eu sempre coloco aí uns 300 a 500 dólares por semana a mais no preço para cobrir meus custos de operação. Então vamos supor, esse exemplo do gabinete que eu dei ontem. Eu vou usar aqui na preparação do masking, eu vou usar uns 200 dólares para comprar fita, plástico, papel e algumas outras coisinhas que a gente precisa na hora do masking. Depois para lixar, eu já tenho as máquinas. Então vamos colocar aqui uns 50 dólares para comprar a lixa. A gente tem que comprar também wood filler, né, ou bondo que fala. Depois que lixou, primer. Um primer bom tá 80 dólares o galão do primer. Então vamos colocar aí para aquele gabinete que está na foto uns 2, 3 galão. Então isso daí já vai ser 160. Vamos colocar 200? Vamos colocar 200 tá bom. Só pro primer. Depois para tinta. A tinta mesmo. Um preço bom da melhor tinta que tem da Benjamin Moore, que é aquela Advance, está por volta dos 75, 80 dólares também. Então vamos colocar aqui 250 para tinta. 250 para tinta. Depois para limpar. Antes de limpar a gente tem que o quê? Instalar os handles, né? Mas isso eu deixo para o cliente comprar, os handles. Ok, depois eu vou aqui, depois que instalou tudo tem que limpar, limpeza. Limpeza, onde é que você vai jogar os lixos? Você tem que jogar em algum lugar, não sei se você tem que pagar, mas é um custo. Vamos colocar aqui, você tem que comprar sacos de lixo, vamos colocar aqui 150. Pode ser mais se você tiver que pagar. Eu tenho um lugar aqui que cobra 200 dólares só para você jogar o lixo. Então quanto que a gente tem aqui? 200, 400, 650, 700, 850. 850. Quando eu vejo que o cliente tem dinheiro mesmo, eu arredondo isso aqui para 1000, porque sempre gasta mais em material. Sempre você precisa de uma coisinha ou de alguma coisa para fazer um trabalho bom. Então eu faço assim, ó, entre 850 a 1000. Esse é o meu custo de material. Desculpa, eu até escrevi no lugar errado aqui. O material de mão de obra vai ser maior, porém eu posso ter outro projeto acontecendo. Se você está iniciando e você vai ficar lá trabalhando, você pode ter apenas um ajudante e você. Então o seu ajudante, você consegue achar, vamos colocar aqui por no mínimo 15 a hora, mas eu não aconselho. Se você quiser um ajudante profissional, você vai pagar aqui em Massachusetts entre 20 a 25. Entre 20 a 25 por hora. Então o dia desse cara vai ser 200 e vai ser por volta de 200 dólares. 200, 225. Se ele trabalhar das 8 às 5, das 8 às 6 também, vai ser 10 horas, né? São 200 dólares por dia. Vamos colocar aqui 200 por dia.
Esse é o seu custo. Se você vai estar lá entre 4 a 7 dias, esse aqui vai ser 1.000 a 1.400, correto? 1.000 a 1.400. Vamos colocar 1.300. 1.300. Isso aqui é a sua mão de obra que você vai pagar o seu funcionário. No pior dos casos, né? Se demorar 6, 7 dias. Você tem esse 1.300. Você tem esse valor de 1.000. E você tem esse aqui de, vamos colocar 300. Porque não tem muitos custos de permit para pintar gabinete. Mas você tem que pagar seguro da sua empresa, se você tem e tal. Quanto que a gente tem aqui no total? Total de custo. São 2.300, 2.600. Ok? 2.600. Agora eu sei que esse vai ser o meu custo no final. Para eu dar o preço, eu posso dobrar esse valor. Ou seja, vão ser 5.000. 5.000 dólares. 2.600 vezes 0,60, que você multiplica por 60%. São 1.560 a mais desse valor. Então, pera aí. 2.600 vezes 1,6. 4.160. 4.160. Você pode dar um preço de 4.000 nesse trabalho, que é um preço competitivo. Você pega 4.000 menos 2.600. Você vai lucrar 1.400 por semana, que não é muito. Não é muito. 4.000 é o mínimo que você pode dar nesse projeto e ainda ser lucrativo. Você vai fazer a mesma coisa que o seu funcionário aqui. Então não é uma boa opção. No mínimo seriam 5.000 dólares esse projeto aqui. Dessa foto desse gabinete aí que eu coloquei. Então, o meu preço aqui em Massachusetts para esse gabinete que você viu a foto seria 5.000. 5.000, no mínimo. Se eu tiver muito apertado e não tiver projeto, no mínimo 4.500. Porque eu ainda tenho o custo no final do projeto, pagar insurance, pagar imposto. Então 5.000 é o mínimo que tem que fazer. Como que você consegue pegar o trabalho de uma forma que o cliente entenda que vai ser vantajoso para ele? Talvez você fala 5.000 para ele pintar só o gabinete, ele não aceita. Mas se você jogar que você vai fazer as paredes da cozinha também, ou um banheiro, você cria um valor que para o cliente tem valor, mas para você consegue fazer, sei lá, em 4 horas de trabalho, 3 horas. Você consegue falar assim, ó, vai ser 5.000, é o mínimo que eu consigo fazer, mas eu consigo incluir também as paredes da cozinha, ou as paredes desse seu banheiro aí que eu vi que tá meio descascando, não tá muito bom. Então você inclui um item aqui de graça, que vai ser o diferencial quando ele estiver comparando com os seus 5.000 e com outro cara lá que pediu 4.500 de outra empresa, ou até 4.000 que pediu lá outra empresa. Você tem que construir valor em cima desses 5.000. Que eu vou deixar aí na tela uma foto do contrato, que lá você vai ver que tem o seguro que eu dou de 2 anos. Se você tem um seguro de 2 anos e esse cara aqui não tem, o cliente vai estar pagando basicamente 1.000 dólares por 2 anos de proteção. Vale a pena? Vale a pena. Então o segredo é você construir valor em cima desses 5.000. Eu vou montar ali o contrato desse orçamento que eu fiz ontem e vou enviar para o cliente. Se Deus quiser eu vou fechar. E aí, quando eu começar o trabalho, eu mando foto para vocês, fechou? Valeu aí, manda foto dos trabalhos que vocês estão fazendo, manda perguntas que eu vou estar respondendo vocês tudo. Valeu, bom dia para todo mundo aí.